Nosso Deus, mais uma vez, oremos. Amado Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, meu Pai, pelos inúmeros livramentos que o Senhor nos deu esta semana, meu Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença mais uma vez. Por favor, Senhor, nos perdoe, meu Deus, pelos nossos pecados. Venha ao nosso encontro, Senhor, ao encontro das nossas necessidades. Amém. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Esteja presente aqui, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Que a Tua palavra possa mais uma vez alimentar a nossa fé, fortalecer o nosso coração nessa caminhada, nessa jornada, até a Tua breve volta. Esteja conosco, meu Pai. Nos livre, Senhor, de todo mal. E ilumina nossa mente, Senhor. Nos ajude a compreender a Tua palavra, a compreender a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Após o sacrifício de Cristo e após a sua ressurreição, Ele se apresentou aos seus discípulos e, aproximando-se deles, lhes falou dizendo assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E esse registro está no livro de Mateus, capítulo 28, dos versos 18 ao 20. E seguindo essa ordem de Cristo, muitos homens e mulheres, ao longo da história, têm cumprido essa ordem. Trabalharam e continuam trabalhando, a fim de espalhar as boas novas do Evangelho. E hoje eu trouxe para compartilhar a história, um pouco da trajetória de um desses homens, que teve uma história bem peculiar, mas alguns pontos da jornada dele se assemelham muito aos desafios que nós vivemos hoje, aos desafios que muitos cristãos viveram ao longo de toda uma era. Em seu tempo, ele foi uma figura polêmica, mas com o poder do Espírito deu uma grande contribuição para o Evangelho. Com o poder do Espírito Santo, ele ajudou a esclarecer vários temas importantes, como o significado do sacrifício de Cristo, a sua divindade, a salvação pela graça, mediante a fé, dentre outros. E foi ele também que escreveu o texto áureo dessa manhã, que eu gostaria que você acompanhasse aí, por favor, na sua Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 10. No livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 10. Amém? Amém. Aí em Filipenses 3, verso 10, diz assim, ó: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí no verso 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu gosto muito desse trecho, aí no verso 13, que fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o autor dessa passagem, Paulo, tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e esquecendo de tudo que havia ficado para trás, ele seguia firme no seu alvo, no seu objetivo. Paulo nasceu numa cidade de uma grande influência acadêmica, cultural, a cidade fica na região da Cilícia, Tarso, que hoje pertence à província de Mersim, no sul da Turquia, às margens do mar Mediterrâneo. Em determinado momento, ele foi enviado para Jerusalém estudar junto com um rabino chamado Gamaliel, que era fariseu. Para ter essa oportunidade, era necessário, além de uma inteligência acima da média, dinheiro para custear as despesas desse tipo de estudo. Então, ele teve grandes privilégios e, em pouco tempo, nos seus estudos, na sua caminhada, se destacou e logo se tornou doutor da lei e membro do Sinédrio, que é a Corte Suprema da Lei Judaica. E ele era zeloso daquilo que ele fazia. Ele se dedicava e era muito cuidadoso e muito zeloso com a lei e as tradições judaicas. Como ele mesmo disse, aí mesmo no livro de Filipenses, no mesmo capítulo 3, agora no verso 5, dá uma olhadinha aí no versículo 5, do mesmo capítulo 3, aí em cima. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era bom naquilo que ele fazia. Ele acreditava naquilo que ele defendia e ele seguia nesse caminho. Como ele mesmo declarou, irrepreensível. Um dia, Paulo se viu confrontado com o testemunho de um outro judeu, chamado Estevão. Mais ou menos no ano 34 depois de Cristo, Estevão foi colocado à prova naquilo que ele acreditava e ele testemunhou a respeito da fé em Cristo Jesus. Então vamos acompanhar um pouquinho dessa história que foi o início da mudança que começou a ser plantada na vida desse homem, Paulo, que na época ainda era Saulo. Essa história está lá no livro de Atos, no capítulo 6. Vamos abrir no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 6, no verso 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, no verso 11, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então esse homem, que a Bíblia diz que era cheio do Espírito Santo, teve a oportunidade de testemunhar a respeito da sua fé em Cristo Jesus.
fazerem isso, né? E naquele momento, aí no verso 54 do capítulo 7, após ele apresentar toda a defesa do seu testemunho, do testemunho que ele carregava, ele explicou tudo. Aí no capítulo 7, no verso 54, diz que ao ouvirem isto, toda a defesa dele, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Nós vemos que eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito. Então eles começaram a nutrir uma intensa raiva daquele homem, porque ele não podia ser refutado naquilo que acreditava. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Como se tivesse sido esse momento a gota d'água. Aí no verso 57 diz: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E aí no começo do verso 8, do capítulo 8, verso 1, diz assim, ó: e Saulo consentia na morte de Estevão. E essa morte aqui, desse homem, que foi o primeiro martírio após o sacrifício de Cristo, representa o cumprimento da profecia das 70 semanas, onde a partir desse momento haveria sim ainda salvação para os judeus, mas de forma individual, não mais como nação escolhida. Aqui ficou marcado o fim desse momento profético. E esse verso 1 do capítulo 8 diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Lembrando que mesmo sem permissão por parte de Roma, os judeus apedrejaram seu compatriota, sendo essa uma execução feita de forma ilegal. Como nós vimos, as testemunhas foram subornadas para mentir sobre ele. E esse jovem que estava presente nessa ocasião, que já era muito bem conceituado no meio onde ele atuava, Saulo, consentia com tudo o que estava acontecendo, ou seja, ele estava de acordo. Como nós sabemos, Paulo é o nome desse jovem após a sua conversão. Saulo é a tradução grega do nome dele, Paulo é o seu nome em latim. Após esse período, ele conseguiu convencer os líderes judeus a perseguir outros seguidores de Cristo. Ele pediu permissão para prender outros seguidores de Jesus e iniciou a sua jornada na cidade de Damasco. E foi na estrada para Damasco que ocorreu a virada de chave na vida dele, onde ele teve um verdadeiro encontro com o próprio Jesus. Aí mesmo no livro de Atos, avançando um pouco agora para o capítulo 9, a partir do primeiro verso, diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sempre me chama muita atenção esse trecho do verso 4, quando ele escuta essa voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vocês conseguem perceber como essa perseguição que ele fazia era em relação a Cristo? Era uma coisa bem pessoal. Isso mostra a relação que Deus tem com o seu povo. Os cristãos eram perseguidos, o povo de Deus era massacrado por essas perseguições. Mas essa perseguição atingia o próprio Deus. Era algo pessoal.
Jesus não falou para ele perguntando: por que você persegue o meu povo? Por que você me persegue? Nesse momento, Saulo, escutando essa voz que lhe disse isso, no verso 5 ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu não sei se nessa manhã eu estou falando para alguém que talvez esteja sendo perseguido por algum motivo, em alguma área da sua vida, que talvez tenha algum aspecto da sua vida atacado de alguma forma. O Senhor tem para te dizer hoje que essa batalha é pessoal e que o Deus de Israel está com você. Amém, Senhor. Os cristãos que são perseguidos estão debaixo da proteção e do amparo de Cristo. A perseguição não é direcionada somente ao povo de Deus. Isso mexe com o próprio Deus. E aqui, nesse momento, depois de ter recebido essa resposta, eu sou Jesus a quem você persegue, Jesus continua dizendo, falando: mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E aí o verso 9 conclui que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo era o perseguidor da igreja. Paulo era um homem convertido. E a partir daquele momento, Paulo se colocou à disposição de Cristo. Da mesma maneira com que ele era zeloso em relação às leis e tradições judaicas, ele naquele momento se colocou à disposição de Jesus, tendo um encontro verdadeiro com o próprio Cristo. E aí, chegando em Damasco, o Senhor enviou o profeta Ananias, virando a página aí, no mesmo capítulo 9, verso 10, ele enviou esse profeta para ir ao encontro de Paulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ele conhecia bem esse homem, né? Todos ali conheciam, sabiam quem era Saulo. Mas o Senhor disse: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Amém. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo agora se encontra numa posição onde ele não é bem-vindo em nenhum lugar, considerado agora um traidor por parte dos judeus, e ainda vários cristãos olhavam ele com desconfiança. Ele não era confiável, tanto no meio dos cristãos como no meio dos judeus. Ele era um traidor. A trajetória e o ministério da vida de Paulo começou de uma forma bem solitária. Ele não teve acolhimento nem dos judeus e nem dos cristãos, que ainda nutriam desconfiança em relação à pessoa dele, e não era sem motivo, né? Porque ele fez por onde? Ele era um grande perseguidor mesmo. Nesse momento, ele iniciou essa jornada solitária, mas tendo um alvo, que era quem? Cristo, como Amém. Nós vemos lá em Filipenses. E aí, por amor a Cristo, esse homem passou por inúmeras provações, conforme o Senhor disse ao profeta: eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. São ministros de Cristo, falando como se estivessem fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos
judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, na mesma medida em que ele era zeloso em defender as leis e as tradições judaicas, a partir daquele encontro que ele teve com Cristo na estrada para Damasco, ele começou a direcionar o mesmo zelo que tinha agora para a obra cristã, para a obra de Jesus. Amém. Mas para cada uma dessas provações, ele tinha uma esperança, que é a esperança que deve nortear a minha caminhada e a sua caminhada. No mesmo livro de 2 Coríntios, aí no capítulo 4, versículo 8, diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Nesse mundo, infelizmente, como a gente sabe, porque Jesus disse por experiência própria ao longo da nossa vida, existem muitas provações terríveis, coisas que acontecem ao longo do caminho que muitas vezes pode servir até de pedra, de tropeço para a nossa fé. Pode nos fazer sentir medo, nos fazer sentir desânimo, nos fazer sentir como se talvez estivéssemos sozinhos nessa caminhada. Mas graças a Deus o Senhor está conosco. Amém. Da mesma forma que Paulo passou por esse monte de atribulação ao longo da sua jornada, ele não fraquejou na fé, porque o seu alvo era um só, Cristo. E ele seguia Cristo. Muitas vezes ele não teve acolhimento dos irmãos. Muitas vezes ele não teve consolo, não teve acolhimento nem dos cristãos, principalmente no começo do seu ministério, e muito menos dos judeus que passaram a detestá-lo. Mas o alvo dele era um só, porque ele sabia muito bem a experiência que ele teve naquele dia na estrada para Damasco. Um dos grandes desafios do ministério de Paulo foi ir a Roma, porque ele queria testemunhar perante César. Então ele foi enviado para Félix, procurador romano em Cesareia, que o manteve em prisão domiciliar por algum tempo. Depois ele seguiu para Roma e foi julgado perante Nero. E foi dentro desse contexto que agora Paulo, depois de ter passado por inúmeras provações e percalços ao longo da sua jornada, ele se encontrava nos seus momentos finais. Se encontrava preso agora num calabouço escuro e frio. E acontece uma coisa interessante, que apesar do zelo que ele tinha com as igrejas, do cuidado que ele tinha com os grupos cristãos que ele ajudava a formar por onde quer que ele passava, nesse momento, como em vários outros, Paulo estava em uma situação de grande fragilidade. Ele tinha fé em Jesus, não era falta de fé, não era falta de confiança, mas ele era humano. Ele estava se sentindo sozinho nessa circunstância, nos últimos momentos da sua vida, quando ele estava preso já para ser executado. E aí no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, ele diz assim, você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígito e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então ele fala do abandono que sofreu por parte de muitos irmãos, mas cita o nome de um homem que foi especial na sua trajetória. Muitas vezes esse homem, esse cristão piedoso, deu
ele e nunca se envergonhou das suas algemas. Aí no verso 17 ele fala: pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Dentro desse contexto, onde era de alta periculosidade o cidadão se declarar cristão, porque ele podia ser preso, esse cristão piedoso foi atrás de Paulo. Naquele momento de fragilidade que ele se encontrava, ele recebeu uma visita desse homem. Olha só, a gente está falando de Paulo, um homem forte, admirado por muitas igrejas, considerado como um exemplo a ser seguido por muitos de seu tempo, mas naquele momento, como todo ser humano ao longo da sua trajetória, ele estava frágil. E ele sentia a dor do abandono. Ele sabia que Jesus estava com ele sabia que ele fazia um bom trabalho, seguindo a vontade de Deus, que ele era zeloso, mas ele se sentiu abandonado. E nesse momento, ele fala que esse cristão, Onesíforo, sempre deu ânimo a ele e nunca se envergonhou das minhas algemas. Essa palavra ânimo pode ser interpretada dentro desse contexto como se fosse um vento no deserto, semelhante ao peregrino numa caminhada árida e solitária no deserto, que em determinado momento, ou em talvez em vários da sua trajetória, se sinta sozinho, prestes a desistir. Ele recebia com o cuidado e com o zelo desse irmão um sopro de refrescância para o seu ânimo, para a sua fé. Então, nesse momento, ele declarou nessa carta o quanto o cuidado desse irmão simbolizava para ele um impulso de fortalecimento, de ânimo. Eu gostaria de dizer que, como um corpo de Cristo, que a igreja é, nós devemos sempre apoiar uns aos outros e ajudar a fortalecer uns aos outros, porque a caminhada é difícil, a caminhada é árida, é cansativa, muitas vezes desanimadora, até mesmo para aquele que está fortalecido na fé, como era o caso de Paulo. Ele não estava fraco na fé não, mas ele precisava de um apoio, ele precisava de uma visita, ele precisava de um consolo, de um ânimo, como ele mesmo diz. Eu gostaria de convidá-los a meditarmos nas palavras desse louvor que nós vamos ouvir agora, que nós vamos cantar agora. Vamos orar a Deus, direcionar para Ele as nossas angústias, abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conforte, que nos dê ânimo, às vezes através de um irmão que pode ser usado por Deus para isso, para nos ajudar a chegar até o nosso alvo, o nosso objetivo, que é Cristo. Vamos meditar nas palavras desse louvor. Abra o seu coração para Deus, converse com o Senhor nesse momento.
Amém. Que possamos a cada dia nos render aos pés do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a nos colocarmos de pé e fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Amado Senhor, por favor, Senhor, auxilie nossa caminhada. Só o Senhor sabe, meu Deus, quais são as dificuldades que cada um aqui vive, que cada família que está representada aqui esta manhã passa. Tenha misericórdia, meu Deus, das nossas fraquezas. Muitas vezes nós nos sentimos um pouco desanimados ao longo dessa caminhada, que em alguns momentos é muito árdua, é muito difícil, Senhor. Mas graças a Ti, nós temos ânimo através da Tua palavra, através das Tuas promessas e através de pessoas que o Senhor usa para nos ajudar a nos erguer novamente. Por favor, Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Ajude-nos, meu Pai, nessa jornada. Ajude-nos a nos mantermos firmes na fé, a termos o Senhor Jesus como único alvo. Ajude-nos, meu Pai, a continuar caminhando para frente, esquecendo tudo que passou e com um perseverante fortalecimento na fé em Ti. Que o Senhor possa visitar cada casa nesse momento, meu Deus. Visite cada família, Senhor. Nos cure, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.